E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Concluiremos hoje a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. E você observa que o nosso conteúdo vai do capítulo 14 até o capítulo 16, concluindo assim este conteúdo. Tendo isso em vista, comecemos pelo capítulo 14, onde Paulo está repreendendo a má utilização do dom de línguas. Exatamente. Você sabe que a igreja de Corinto era uma igreja tipicamente turística. Haviam muitas pessoas de muitos lugares que chegavam em Corinto. Consequentemente, era muito comum ter estrangeiros lá. Agora note, Paulo está trabalhando na direção de que se o indivíduo começa a falar uma língua desconhecida, ele não fala a homens, senão a Deus, porque obviamente somente Deus entende todas as coisas, os seres humanos não. Então você fala uma língua simplesmente desconhecida, como haverá edificação na igreja? Você observa que no verso 2 é isso que Paulo argumenta. Ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Beleza, você fala em mistérios, você fala uma língua desconhecida. Aí a pergunta é muito simples: qual o propósito? Exibição particular e pessoal para demonstrar que você é especial e que fala algo que ninguém consegue entender, só você e Deus? Ei, a igreja não é edificada. O verso 4 diz: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, melhor que houvesse uma profecia do que houvesse um discurso em língua desconhecida. Agora, note que estamos trabalhando sempre com língua inteligível. Pode ser desconhecida porque eu não tenho familiaridade com o idioma, mas é uma língua que existe. É desconhecida para mim que não a conheço, mas é uma língua existente na face da terra. Em momento algum, a Bíblia faz utilização de língua estranha. A língua desconhecida, para mim, por exemplo, é o alemão. O indivíduo fala em alemão, que edificação isso vai trazer para a minha vida? Se o indivíduo falar em italiano, que edificação isso vai trazer para a minha vida? É uma língua desconhecida para mim. Vai ser uma língua fácil de ser compreendida por quem a fala e, obviamente, para Deus que sabe de todas as coisas. Mas qual o propósito da utilização de uma pregação em alemão se não há quem traduza, se não há quem compreenda? Ou seja, o culto terá sido em vão, porque ninguém terá sua vida edificada pela palavra, uma vez que não entende nada do que está sendo dito? Você vai ver mais abaixo que lá na frente no seu discurso, Paulo fala que fala mais língua, que declara que fala mais língua do que qualquer outra pessoa. No entanto, ele prefere falar uma palavra que edifica toda a congregação do que 1000 palavras que ninguém vá entender. Você percebeu? E o que você acha dessa glossolalia, dessa quantidade absurda de línguas que estão sendo ditas hoje e chamadas de línguas estranhas que no original nem existe? Foi alguma coisa adicionada no processo de tradução. Ah, eu falo línguas estranhas porque eu falo para Deus. E por acaso você precisa falar um idioma estranho para Deus, aquele que conhece até o nosso coração e os nossos pensamentos, e tem que ser na frente de todo mundo? Quando o Senhor Jesus disse: se você tem alguma coisa para falar com Deus, entra no teu aposento, fecha a tua porta em secreto e fala ao teu Pai que está nos céus. Então, como é que fica essa questão? Ou Paulo está errado naquilo que ele afirma? Enfim, falai de modo que edifica a igreja. Se não edifica a igreja, cala a boca, fica quietinho, porque senão você está perdendo o seu tempo, em outras palavras. E aí você observa, verso 28, mas se houver intérprete, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Quando é que você pode falar uma língua desconhecida? A tua igreja não conhece o espanhol, a tua igreja não conhece o alemão, não conhece o inglês, então quando é que você pode falar esses idiomas? Quando houver intérprete. Caso contrário, então não vai haver edificação e, consequentemente, todos deverão ficar calados nesse sentido. Então, Paulo resolvendo mais um problema na igreja de Corinto. Aí você vai ao capítulo 15 e ele começa falando, entre outras coisas, acerca do poder do evangelho que ele tem anunciado, ok? E o desejo que ele tem de que não só ouçamos o evangelho,
mas possamos permanecer neste evangelho. Ele vai citando alguns dos seus colaboradores, a Tiago, a Apolo e tudo mais. Em algum momento ele fala da ressurreição. Aí é que entra para mim o ponto central do capítulo 15. Você observa aqui, verso 13, e se não há ressurreição de mortos, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, no verso 14, logo a nossa pregação é vã e também vã a vossa fé. Gente, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós simplesmente estaríamos perdendo o nosso tempo com essa conversa de evangelho. Tudo que Jesus falou foi validado através da sua ressurreição. Nosso rei vive e vive para todo sempre. E uma vez que ele ressuscitou, todo aquele que morre crendo nele há de ressuscitar quando ele voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então você observa que no versículo 20 ele ainda cita que Cristo é primícia dos que dormem, né? Ou seja, ele é o primeiro a experimentar a morte do tipo que ele experimentou, uma morte para salvar toda a humanidade. Ele não foi o primeiro a morrer, mas foi o primeiro a experimentar este tipo de morte. E você observa que primícias faz alusão daqueles primeiros grãos colhidos, as primícias das colheitas, e faz alusão daquele molho movido, ou seja, o primeiro grão amadurecido é apresentado no templo em oferta ao Senhor antes da colheita ser realizada. Tendo isso em vista, Cristo é primícia dos que dormem, e você observa que ele morre e ele ressuscita, e centenas ressuscitam com ele e entram na cidade dando testemunho disso, e essas pessoas ascendem ao céu com Jesus, e ele apresenta essas pessoas como molho movido, como primícia dos que dormem. Olha aqui, os primeiros grãos amadurecidos, significa que a colheita em breve ocorrerá. O Pai aceita o seu sacrifício, derrama o Espírito Santo sobre a terra, e tendo isso em vista, quando Cristo voltar, o restante da colheita será realizada. Ou seja, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão, porque ele é primícia dos que dormem. E aí você observa que o capítulo 15 ele é bem extenso, e aí vai falando do poder da ressurreição a partir do verso 51. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta, porque convém que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E aí você percebe o seguinte, que quando o justo ressuscita, ele ressuscita com um corpo perfeito, perfeito. Que coisa extraordinária, né? Então aí é a questão a ser levantada no verso 55, onde está o aguilhão da morte, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Aguilhão é aquele negócio que você usa assim para dar aquela cutucada. Então a morte não mais nos cutucará, não mais nos ferirá, não mais nos incomodará. Que coisa extraordinária, esperança existente aqui em 1 Coríntios 15. E aí no 16, é Paulo saudando muitos dos seus amigos, e eu separei aqui um versículo aqui para que tenhamos um foco bem definido, o verso 13 e o verso 14. Eu quero tomar o conselho de Paulo para a nossa vida também. Vigiai e estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. E o verso 14, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Que eu grave esse vídeo com amor, que eu converse com você com amor, que eu ore com amor e que eu trabalhe por amor, e que o amor esteja regendo a minha vida, e se isso acontecer, o próprio Deus estará regendo a minha vida, porque Deus é amor. Graça e paz, amanhã tem mais, um beijão no seu coração, estamos juntos no nosso super ano bíblico. Por gentileza, curta, comente, compartilhe com as pessoas, espero que esteja sendo bênção para a sua vida, e não só permaneça com um comentário aqui, mas faz o seguinte, leia todo o conteúdo. Isso aí é o que eu destaquei, existem muitas outras coisas que você pode destacar também e utilizar não só para sua alimentação espiritual, para o seu fortalecimento espiritual, mas você pode utilizar para compartilhar para todas as pessoas nas suas redes sociais. Em média, 3.000 pessoas por dia assistem aqui o comentário do ano bíblico,
né? E aproximadamente 30 mil assistem aí o comentário da lição da Escola Sabatina. Eu espero que esteja sendo bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço, beijo no coração.